been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu vou passar um tutorial para vocês dos 4 passos para você validar um order block. Como que eu vou utilizar um order block quando ele se torna devidamente válido, quando eu aproveito para surfar um belo movimento. Vou mostrar umas variações para vocês aqui, alguns conceitos, vou introduzir para você esse order block, vou também mostrar alguns quesitos para você que é operador de tendência, para você que é operador de alvos rápidos, o famoso escalpelador, você que quer só aumentar a posição e desfazer rapidamente, você que quer criar gordura, tudo isso aqui vai ter nesse vídeo para você. Esse vídeo aqui, bum, explode a cabeça de qualquer um. Então, muita atenção, senta aí, desliga um pouquinho do telefone, foca aqui nesse vídeo, que isso daqui é conteúdo de mentoria fechada. Esse aqui é conteúdo que eu passo pra galera e não abro, mas esse daqui eu queria e precisei fazer, tá? Pra mostrar pra você como validar um order block, um dos principais pós pra gente operar, beleza? Prestem atenção, fiquem focados aqui, vamos pra mais, eu quero você aprendendo, aproveitando e, claro, lucrando bastante. Não deixe aqui para dar aquela fortalecida, comentar, curtir, compartilhar, que isso me ajuda bastante, tá, galera? A sempre estar engajado a trazer mais e mais conteúdos para vocês e, obviamente, a levar mais esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis, beleza? Para você que quer dar sempre um passo a mais, eu deixo aqui na descrição desse vídeo um formulário para que você preencha e faça parte do time. Um time que não para de crescer, um time que está aprendendo, lucrando, entendendo, contextualizando tudo. E você é o maior beneficiado quando você faz parte e dá um passo a mais, beleza? Então vamos lá. Os 4 passos para você validar, sendo que o último é o mais importante, sem dúvida nenhuma. Vou falar sobre questões de continuidade, vou falar sobre questões de reversão e vou falar do principal. Então vamos lá. O primeiro passo para você formar um order block, para você validar um order block, para você considerar que este order block é válido. Então o mercado forma um movimento de quebra de estrutura. Para você validar este order block devidamente válido, neste exemplo número 1, você precisa o quê? Um movimento de reversão. Então, aqui em cima, a gente sabe que o último candle negativo será a nossa marcação de order block. Felipe, mas como que eu vou marcar? Eu vou marcar o quê? Fundo, mínima e máxima do último candle. Vou marcar o quê? Vou marcar apenas o corpo real, vou marcar pavio a pavio, vou marcar tudo o que eu preciso? Sim, galera. Como que você vai fazer essa marcação? Você vai plotar no seu gráfico o último candle contrário ao movimento. Então, qual que é o último candle contrário ao movimento? O candle da cor inferior ao movimento que está começando a acontecer. Se eu sei que o mercado está subindo, o último candle contrário é o meu candle positivo. Então, eu vou marcar o meu último candle positivo, vou marcar a sua mínima, vou marcar a sua máxima. São várias formas que você pode usar. E eu quero mostrar para vocês de uma forma bem objetiva e simplista, como eu faço e como você também pode fazer. Felipe, eu tô achando que o stop está muito caro. Marca apenas o corpo real. Só o que o mercado tem, o último candle deixou de corpo para você. Felipe, eu gosto de fazer uma marcação mais precisa, mais minuciosa. Eu vou marcar pavio da máxima e pavio da mínima. Assim como está neste exemplo aqui, ó. Assim como está desenhado para você aqui. Marquei apenas a mínima e a máxima desse candle positivo. O último candle positivo que a gente teve antes da baixa. E aí você tem uma belíssima operação refinando nos 50% a sua entrada. É maravilhoso esse tipo de operação, tá? Felipe, eu não gosto, achei que ficou muito caro. Eu quero fazer a marcação, mas eu quero deixar de um jeito mais simplista. Você vai vir aqui e vai marcar apenas o corpo real. O que pode acontecer quando você marca apenas o corpo real, tá? Você pode acabar tomando uma violinada, porque a gente sabe que se você tem uma região de order block, é uma região.
não é um número apenas, não é um número mágico ali que o mercado para, é uma região. A gente usa o refino e não necessariamente o mercado vai buscar o refino lá nos 50%. Então, para você, a característica desse tipo de operação é você fazer uma marcação, colocar o seu stop acima dessa região, tá ok? Então, esse é um quesito da marcação de um order block. Vamos lá. Então, o que ele precisa para validar este order block? A validação deste order block precisa vir sequenciar um movimento de força, ao movimento de um imbalance, um fair value gap, um gap de abertura, validando esse último candle contrário. Pô, Felipe, isso é muito bacana, né? Porque eu vou ter mais tranquilidade para operar? Sim. Esse daqui é um order block que na sequência dele gera pra gente um imbalance, gera pra gente um fair value gap, gera pra gente ali um liquidity void, que é um movimento de muita força que tem 2 ou mais fair value gaps devidamente encaixados após essa formação. Sim, então você sabe que essa região aqui é uma região devidamente interessante para se operar. Segundo ponto, como que eu vou marcar um order block após a quebra de uma estrutura? A quebra de uma estrutura ela pode vir como um BOS, um choque, um MSS, como você preferir. Estou falando desse quesito aqui, reversão, tá? Então, no quesito reversão, para se marcar este order block aqui de cima, o que o mercado precisaria fazer? Perder o último. Perder o último fundo, este order block está devidamente validado. E aqui nós estamos falando de cenário de reversão. Felipe, me mostra um cenário de continuidade. A continuidade estaria aqui. O order block foi gerado nessa região e houve a quebra de estrutura de um BOS. Por que eu sei que isso aqui é um BOS? Porque o mercado está em tendência. Mercado em tendência, o último topo rompido gera para você uma boa oportunidade de entrada, uma boa oportunidade de continuação. E você precisa aproveitar. Você precisa caracterizar e aí você precisa buscar essa operação de continuação. Então, essa é a movimentação. Felipe, eu sou um cara que gosta de pegar operações mais curtas. Como que você me aconselha a usar um order block para mim não ficar muito tempo posicionado, porque eu tenho um certo problema. E isso é muito comum, tá, galera? Porque tem galera que na hora que está operando ali não aguenta ficar tanto tempo posicionado, não aguenta ficar tanto tempo exposto a uma operação. Então, como que você vai fazer? Primeira informação que você tem, vai usar, preste atenção, vai usar a mesma estrutura aqui. Um order block vai ser gerado e logo após um candle contrário ser gerado, o mercado está subindo. Opa, formou aqui. O último candle contrário fez o preço acelerar. Esse movimento de aceleração do preço aqui, rompendo o último topo, ele precisa fechar. E essa movimentação de volta rapidamente gera para você uma operação de compra, uma oportunidade compradora. Felipe, se ele não romper topo também vale? Vale, mas vale em que contexto? Após quebrar uma movimentação formando um fair value gap. Observe que eu deixei um exemplo aqui muito bem desenhado, muito bem explicado para você. Como que você iria utilizar essa situação? Olha só, o último candle negativo, o mercado sai formando imbalance, sai com força. Mas Felipe não quebrou um topo. Mas galera, a volta dele nessa região aqui é muito importante para você aproveitar uma compra, para você aproveitar um belo movimento, uma bela operação, espetacular essa operação aqui. Olha que trade indecente que você tem de continuação. Olha que movimento esbelto que você tem. Felipe, dá certo isso toda hora? Galera, o que você tem que observar? As nuances que esse mercado faz. As movimentações com essa clareza. Formou um order block. Formou um candle contrário, o último candle negativo. Vamos considerar um movimento de alta. Então, formou um candle negativo. Após essa formação de um candle negativo, vem um fair value gap, um imbalance, um movimento bem forte, explosão, tá? Então, vamos desenhar aqui bem bonitinho. Então, o mercado aqui está caindo, pum, formou um candle negativo, pá. Formou esse candle negativo, o que acaba acontecendo? Pum, pum, formou aqui, ó. Logo após isso, vem um candle extremamente positivo aqui. Candle de força, que forma um vácuo, deixa um vácuo, que você sabe que esse movimento aqui tem força.
Felipe, necessariamente precisa ter tocado uma região aqui atrás? Não necessariamente, galera. Mas você sabe que o topo está aqui. E você quer comprar porque você está acreditando que o mercado está indo subir, subir, subir. Esse respiro do preço aqui embaixo já serve para você como combustível para operar na ponta compradora. Aproveitando uma continuidade de preço, tá? Uma continuidade. Este é um dos exemplos. Para mim, qual exemplo que é mais interessante para operar continuação? O mercado precisa quebrar uma estrutura, tá? Então ele vem, forma esse movimento aqui, deixa pra gente aqui um order block válido, sai com um imbalance, retesta essa região, observa que ele quebrou essa estrutura inicial aqui, retesta aqui te dando a oportunidade de comprar, e aí ele acelera com tudo e você está dentro, com um risco baixíssimo e um alto potencial de acerto, de lucro. Olha que imponência nessa operação. Olha que interessante esse tradezinho. E aí você vai encaixando um quebra-cabeça no outro, com uma microestrutura, com teste de oferta e com Fair Value Gap ou imbalance. Felipe, mas eu não deveria operar no Fair Value Gap ou imbalance? Galera, a gente não está falando sobre esse ponto, a gente está falando sobre order block. Partindo da premissa que o ponto de maior entrada nossa vai ser a região mais cara do gráfico. Não entendi. A região mais barata do gráfico. Felipe, não entendi. Me explica. Te explico. Como que é? Onde que order blocks aparecem? Sempre nas duas extremidades. Ou seja, você vai sempre vender o mais caro possível dentro de uma estrutura e você vai sempre comprar o mais barato possível também dentro de uma estrutura. Então o order block vai formar para você o último candle positivo antes do mercado começar a cair e o último candle negativo antes do mercado começar a subir. Então você vai sempre operar comprando barato e vendendo caro. Essa é a premissa de um order block. É uma região muito importante para você operar. Então, observa só, esse primeiro exemplo, uma operação de continuação sem a necessidade da quebra de estrutura. Este outro exemplo aqui, validou, quebrou uma última estrutura desse fundinho com imbalance, com força, com imponência. Felipe, e este daqui, não é a mesma situação daqui? Olha só o que o mercado acabou formando aqui para você. Deixou um candle contrário e saiu com um imbalance, saiu com um movimento de força. Olha ele voltando a fazer o teste de oferta aqui para você, rapidinho. Testou e deu continuação. Olha que beleza esse trade. Claro que a gente está falando aqui de um movimento que ele já estava numa região que pode aumentar a sua chance de entrada, aumentar a sua chance de colocar contrato, aumentar a sua chance de fazer dinheiro. Isso é importante, mas você precisa compreender as nuances. Felipe, tá. Eu acho que isso é muito para mim, eu acho que tem muita informação, eu gosto de ser mais objetivo. O que você me aconselha? Operar o principal, que para mim é o quarto ponto. A criação de liquidez, que para mim é o mais forte de todos e o mais validado. É o mais que a gente mais opera lá na sala ao vivo. O que a gente tinha? Uma movimentação de queda, uma quebra de estrutura. O mercado precisaria fazer o quê? Induzir o varejo a comprar, criar uma liquidez, e se você não sabe o que é liquidez, vai ter um vídeo espetacular que eu vou regravar, tá? Para trazer para vocês. Mas já tem vídeo aqui no canal explicando sobre liquidez, sobre estruturas de liquidez, capturas de liquidez. Tem muita coisa que é só você estudar. Tem conteúdo para você mergulhar, aproveitar, aprender, começar a ter resultado, vir para a sala para você exponencializar esses resultados e parar de perder dinheiro e parar de ser estatística aqui no mercado, tá? Então, vamos lá. Para mim, o quarto ponto é o mais importante: criação de liquidez. Induzir o varejo a comprar nessa região. Lembra, o mercado está em tendência de baixa. Então, o que ele precisa fazer? Capturar liquidez onde? Em topos. Por que capturar liquidez em topos? Porque se o mercado está precisando cair, ele precisa sempre se movimentar atrás de stops. Seja stops de acionamento de ordem, seja stop de acionamento de pessoas já posicionadas. Então, quem é que vai estar comprando nessa região no movimento de rompimento? Felipe, você é contra operar rompimento? Sou. Por quê? Porque eu estou acreditando na premissa de oferta e demanda. Se eu parto da premissa de oferta e demanda, qual que é esse conceito? Operar comprando barato e vendendo caro. Por que eu vou operar uma ponta compradora nessa região? Já tendo perdido praticamente boa parte do movimento, acreditando que o mercado vai embora. Ah, Felipe, mas se eu tivesse vendido aqui, eu teria pegado um trade bom.
Ah, Felipe, se eu tivesse vendido aqui, eu teria pegado um trade bom. Galera, esse não é o ponto. Eu quero estar posicionado aqui. Eu quero estar posicionado quando o mercado voltar nessa região para testar. Eu quero estar posicionado aqui na ponta compradora, aqui na ponta compradora, para validar esses pontos de interesse, beleza? Então, como que é a criação de liquidez? O mercado induz o varejo a comprar este rompimento. Eu tenho muita gente travada aqui nesse topo com stops aqui abaixo. O sem família está com stop aqui, ó. O sem família está fazendo preço médio, descendo com preço médio, com o stop dele lá no fundo. Vale a pena isso? De jeito nenhum, totalmente errado. O cara já não sabe o que ele está fazendo. E aí, o que você vai fazer para marcar um order block devidamente validado? O mercado vai criar uma liquidez, vai induzir esse pessoal, vai travar esse pessoal e a sua segunda característica vai ser a quebra de estrutura. Então, criou liquidez, manipulando uma região e perdendo um fundo, validou este order block. O que você vai ter que fazer a partir de agora? Só esperar. O fator tempo é muito importante nesse tipo de operação. Olha o trade que você tem do mercado já beliscando, te dando uma bela operação. Faz ainda o teste de oferta para você. Lembra que a gente conversou sobre o que o mercado precisa fazer e formar aqui uma validação de uma estrutura saindo de um candle contrário e depois validando com um Fair Value Gap. Validou com o Fair Value Gap? Olha o seu trade aqui. O mercado ainda volta para te dar uma oportunidade de continuar descendo vendido. Olha que trade espetacular que você tem. Olha que trade maravilhoso que você tem. Para quem gosta de ficar posicionado, ele vai até o alvo, a última estrutura que formou, que quebrou um topo e foi lá buscar o seu ponto de entrada. Felipe, explica isso daqui que eu não entendi por que está marcado aqui. Porque, galera, a gente também toma stop, tá? Não é só de gains que a gente vive nessas marcações. O mercado fez o quê? Validou um order block? Validou um order block. Saiu com um ponto importantíssimo aqui de Fair Value Gap? Saiu como um ponto importantíssimo de Fair Value Gap. Quebrou a última estrutura de um fundo? Não. Ah, mas eu entrei, vendi e estopei. Não tem problema. Você estopou curto e pegou o próximo que pagou o stop e ainda te deu muito dinheiro. Felipe, eu sou um cara que opera mais scalp, eu posso fazer essa operação? Pode. E aí entra um vídeo que a gente já postou aqui. Um order block quando ele se torna um breaker block. Era um order block devidamente importante pra gente? Era. O que o mercado acabou fazendo? Estopou ele. O que o mercado fez? Voltou para te dar uma operação de compra. Voltou para te dar um trade espetacular. Felipe, deixou outro trade aqui de continuação? Deixou. Por quê? Como é que a gente falou aqui agorinha? Olha esse camarada que gerou aqui. Olha o imbalance saindo dele. O mercado nem tinha quebrado a estrutura do último topo. Já voltou testando e, bom, foi embora. Olha que informação importante que você tem. Olha que interesse legal que você teve. Poxa, Felipe, eu não poderia marcar aqui também como uma oportunidade de compra, já que saiu com esses imbalances aqui? Sim. E aí é o que eu falo. O principal é o que a gente mais utiliza. Por quê? Porque ele é o mais assertivo. Por que ele é o mais assertivo? Porque ele dá mais dinheiro. Como que eu sei que ele dá mais dinheiro? Galera, eu já estudei isso aqui muito para passar para vocês. Precisa criar liquidez. Esse camarada criou liquidez? Criou, porque ele manipulou um fundinho. Rompeu um topo? Não rompeu. Então você tem um ponto 1 validado e o ponto 2 não está validado. E agora, se ele criou liquidez e não rompeu, você não faz nada. Você sai fora dele. E este camarada aqui de baixo, gerou para você uma oportunidade? Sim, por quê? Capturou liquidez aqui desse fundo, rompeu estrutura, uma pena que criou, claro, o Fair Value Gap aqui, tá? Mas uma pena que demorou demais para chegar nessa região. Criou uma nova estrutura de liquidez para te dar uma boa compra. Felipe, mas e se essa compra não chegar no último topo aqui, o que eu faço? Das duas, uma. Você vai fazer uma análise do preço. Como que você faz uma análise do preço? Entendendo o que ele está, entendendo se esse movimento de ida é para subir até uma próxima região para continuar caindo, ou se esse movimento é só para continuação. Ele vai fazer um teste aqui ainda, como a gente acabou de explicar, no outro exemplo aqui de cima. Ele vai criar uma microestrutura, vai formar um Fair Value Gap, vai voltar a fazer um teste aqui no Order Block, e aí você vai saber se você pode operar. Uma coisa eu vou falar para vocês, e vocês precisam aprender e entender de uma vez por todas.
Não existe técnica nenhuma 100% infalível aqui no mercado. Você vai tomar stop. Só que a diferença que como a gente opera é, quando a gente toma stop curto. E a gente já está ligeiro na próxima região. E a gente usa uma referência de 3-1 do nosso gerenciamento. O nosso gerenciamento valida e muito todas as oportunidades que a gente quer buscar. Por quê? Porque quando a gente toma um stop, a gente perde 1. E quando a gente ganha, no mínimo 3. Automaticamente, nós somos lucrativos. Que taxa de acerto eu preciso ter para ser lucrativo desse jeito que você está falando, Felipe? Pelo menos se você acertar 30 a 40% dos trades que você faz, você já é extremamente lucrativo. Olha que importante, olha que legal. Você nem precisa acertar muito, você só precisa acreditar naquilo que você está fazendo. E eu te passo todo esse caminho. Basta você preencher o formulário aqui abaixo, vir fazer parte do nosso time e começar a aprender todos os dias um pouco mais. Entender esses conceitos no gráfico. Eu explicar isso para você, tete a tete, a gente fazer uma revisão de tudo isso lá para trás, para você entender, para você aprender, para você começar a lucrar muito. Paciência e atenção, tamo junto e bora.